Fala pessoal, tudo bem? Professor Edilson, tranquilos, professor de Biologia. Gente, falar um pouquinho sobre a prova do Enem, né? Uma prova hoje. Prova como sempre, né? Uma prova de resistência, de velocidade. Foram cobrados conteúdos básicos de biologias, assim, bem detalhados mesmo em algumas situações, né? Achei a prova, assim, muito tranquila, alguns com os textos um pouco longos, mas enfim, no geral, na minha opinião, foi uma prova muito tranquila, tá? Agora, eu encontrei duas questões ali que realmente você precisaria saber um pouquinho, aquela que falava sobre o forame oval, né? Na circulação fetal, e uma questão que você talvez teria que saber um pouquinho mais, que fala sobre tecido triploide, tá joia? Teve uma questão também, que é aquela questão de códons, né? Quem sabe resolver questões de código genético, com certeza tiraria de letra, tá bom? Mas vamos lá, vem comigo aqui, eu vou resolver com você, vou te passar um gabarito extraoficial, tá joia? Então vamos lá. Primeira questão, vou colocar meu óculos, né? Porque senão eu não consigo enxergar direito aqui. Vai lá, questão 105. Gente, eu peguei a prova cinza, tá? Mas é só você pegar na tua prova aí. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, está escrita a seguir. Então ele deu aí para você uma sequência de 7 códons. Legal, colocou tudo bonitinho, inclusive o primeiro, né? AUG, que é o códon da metionina, que é o códon de iniciação de qualquer proteína, lembra? Pesquisadores submeteram a sequência de mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais. Gente, UAG e UAA são chamados de códons de parada. E olha que ele ainda não colocou um, e na verdade são 3 códons de paradas. UAG, UAA, UGA. Mas tudo bem, códon de parada quer dizer que não codifica nenhum aminoácido naquela tabela do código genético. Lembra que existem 64 códons, porém 61 codificam aminoácido. Aí ele fala assim, são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Gente, a menor proteína é aquela que vai constar menor quantidade de códons. Cada códon codifica um aminoácido. Eu vou ter que ver aquela proteína que vai ter menor número de códons. É isso. Vamos lá, letra A. Deleção de G, guanina no códon 3. Espera um pouquinho. Se eu deletar o G, né, a guanina, eu vou ter que ler tudo novamente, mas sem o G do códon 3. Vai ficar como? Lê lá comigo, ó. A, U, G, um códon. U, segundo códon. Deletei o G, lembra? Agora vai. U, C, mais um códon. A, U, mais um códon. G, U, A, mais um códon. G, U, A, mais um códon. A, G não forma códon. Então eu vou ter 6 códons aí. Aí eu tenho 6 códons. Parece que não é a letra A. Tá? Inclusive não cheguei nenhum códon de parada aqui, mas tudo bem, sem problema. B. Substituição de C por U no códon 4. Vai lá no códon 4, onde tem C, você vai colocar U. Aí você vai ler, vai ficar UAA. Se eu substituir o C por U, vai ficar UAA. Opa! UAA é um códon de parada. Se é um códon de parada, a proteína vai parar aí no processo de tradução. Então, UAA não vai codificar nada. Então, o quarto códon vai parar exatamente a leitura da tradução no códon 4. Aí eu vou ter apenas códons ativos. O 1, o 2 e o 3. Letra B, eu tenho 3 códons. Então eu já tenho a letra B como resposta. Vamos ver se é essa mesmo. C, substituição de G por C no códon 6. Gente, o códon 3, correto? Já é o menor. Então o que tiver acima de 3 já está errado. Então a letra C ele fala códon 6 já elimina, a letra D já fala códon 7 já elimina, e a letra E ele fala um códon 5 já elimina. Então a proteína com menor quantidade de códons vai ser a letra B. Beleza, galera? Ó, questão tranquila. Vai lá. Questão 107 da prova cinza. Durante o desenvolvimento embrionário humano, essa aí foi aquela que eu achei que daria um pouquinho mais de dificuldades para vocês. Uma comunicação nos átrios direito e esquerdo através do forame oval. Ele foi até legal na questão. Ele falou que entre o átrio direito e o átrio esquerdo há um orifício, um forame. Lembra na aula de crocodilianos que a gente trabalhava em sala de aula? Que eu falava para você que crocodiliano tem o forame de Panizza, que é uma comunicação entre as artérias fora do coração do crocodiliano, onde ocorre, né, a comunicação de sangue venoso e arterial. Nesse caso aqui, está tendo um forame, chamado de forame oval, entre os átrios direito e esquerdo. Lê lá. Do forame oval, ou forame de Botal, tá lá. Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados, porque a circulação fetal se assemelha de quem? Bom, galera, eu tinha que lembrar aí de circulação de vertebrados. Peixes têm 4 cavidades no coração. Falei errado. Peixes têm 2 cavidades no coração. Lembra? Anfíbios têm 3 cavidades no coração. Répteis têm 3 cavidades no coração, a sua grande maioria. Porém, crocodiliano tem 4. Não é verdade? 4 cavidades. Aves e mamíferos, 4 cavidades. Agora, detalhe interessante. Eu tenho que lembrar do lance da circulação fechada dupla, né? Fechada simples.
Lembra que ele está falando de circulação fetal? Gente, na circulação fetal ele falou foramen oval, comunicação entre ato direito e ato esquerdo. O que significa isso? Vamos lá, que os ventrículos, no caso da circulação fetal, eles não estão ativos. O oxigênio ocorre, né, a hematose pela placenta, nós estamos falando de circulação fetal, o oxigênio entra na circulação sanguínea, na circulação fetal, e chega ao coração pelas veias cavas, entra pelo átrio direito, e aí ele falou que tem um forame de Paniza, não foi isso? Então a circulação ela entra, o sangue entra pelo veias cavas, átrio direito, vai para o átrio esquerdo, isso em feto, e depois segue pela artéria aorta. Então, galera, o oxigênio vai entrar, circulação sanguínea, né? Primeiro hematose, placenta, pelo sangue, o sangue entra pelas veias cavas, átrio direito, passa pelo forame oval, vai para o átrio esquerdo, artéria pulmonar e pronto. Gente, só vai passar um tipo de sangue dentro do coração do feto. Isso é circulação no feto, presta atenção, não em adulto. No feto, fechado simples. Bom, pera um pouquinho. Ave tem coração com 4 cavidades, circulação dupla. Répteis, circulação dupla. Crocodiliano, não importa, réptil, circulação dupla. Peixes, circulação simples. E anfíbios, circulação dupla. Bom, a única circulação que é comparada com a do feto, que só vai passar um tipo de sangue no coração, fechada simples, é a de peixes. Peixes porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração, letra D de dado. Na minha opinião, essa foi o que exigiu um pouquinho mais de interpretação para você. Vamos lá. Questão 110. Organismos autótrofos, essa é legal, fácil. E heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa, ou a partir de compostos inorgânicos, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Aí eu já grifava aí, produto, metano e gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados, degradados, pelos seres, com menor rendimento energético. Olha que interessante, ó, menor rendimento energético. Falei disso, sabe quando? A gente estava dando aula de revisão e eu comentei sobre metabolismo, fermentação. Lembra dos 3 tipos? Né? Na verdade tem 4, mas as que mais caem no vestibular são 3, alcoólica, lática e acética. Tá? E tem uma quarta que é a butírica, né? da manteiga rançosa. Vamos lá. Produzindo compostos secundários, subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Pô, legal. O processo metabólico associado à expressão combustível ambiental Gente, o combustível é um produto que será degradado, né? Aliás, que ele foi produzido por degradação, por catabolismo. E ele ainda falou pra gente, ó, CO2 e metano, correto? Bom, galera, se eu tenho como produto o CO2 ou metano, tá? Eu não vou marcar fotossíntese e também não marco quimiossíntese, que são processos anabólicos. Ele está falando de catabolismo. Bom, respiração aeróbica, tá? Nós vamos liberar aí o gás carbônico, ok? Né? Mas ele falou na questão combustível ambiental. O combustível ambiental, geralmente, ele pode ser inflamável, como é o caso, por exemplo, do metano, não é isso? Então eu teria que ter uma associação que responderia a questão quando ele falasse para a gente em processo de respiração anaeróbica, que você vai ter aí, por exemplo, CO2, mas detalhe, a exposta é fermentação, porque quando ele falou para a gente, olha lá, ó, o processo metabólico associado à expressão combustível ambiental, lembra da fermentação alcoólica que libera CO2 e etanol, álcool etílico. Galera, o álcool etílico, o etanol, é um combustível que você pode colocar, né, no tanque do teu veículo para poder queimar, gerar energia. É um combustível, inclusive renovável. Na verdade, combustível ambiental, etanol formado por fermentação alcoólica. Resposta certa, letra B. Gente, legal essa questão. Questão 127. Vamos lá. Essa também é legal. Fácil, é só de interpretação. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, olha aí galera, ó, frutos, angiospermas, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução do quê? Gente, ele não falou ali na questão que a preguiça gigante se alimentava de fruta e semente?
ali ia se alimentar de fruto, engolia o fruto, tal, né, a semente junto, andava alguns metros, alguns quilômetros, defecava e já liberava a semente. Automaticamente a semente germinava e aí você tinha, né, uma nova biodiversidade vegetal, uma nova espécie vegetal, né, indivíduo, na verdade, desculpa, vegetal surgindo naquela área. Então, com a extinção do bicho preguiça, automaticamente ocorreu uma minimização, né, na dispersão das sementes vegetais. Faltou um elo aí para poder ajudar a dispersar as sementes. Esse talvez seja um dos motivos da flora do Pantanal ter ocorrido uma redução. Então, nesse caso, a resposta certa é a letra C. Legal? Fatores de disseminação das sementes. Bicho preguiça, né, parou, morreu, né, foi extinto e automaticamente, bicho preguiça gigante, cuidado, né? Isso acabou reduzindo aí a dispersão das sementes. Joinha? Questão 129. Nas angiospermas, essa aí você precisava saber um pouquinho mais. Além da fertilização da osfera, existe uma segunda fertilização que resulta no tecido triploide. Bom, quem foi meu aluno lembrou, né? Angiosperma apresenta dupla fecundação. Primeiro núcleo espermático fecunda a osfera, forma o embrião. Segundo núcleo espermático fecunda os núcleos polares, a célula central com os núcleos polares e forma o endosperma, reserva nutritiva do embrião. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido, endosperma, um tecido responsável pela reserva nutritiva do embrião. Reserva para o embrião. Resposta certa, letra B. Questão tranquila. Bom, gente, vamos lá. Essa outra também, uma questão muito legal, trabalhamos no curso aí, olha lá. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, olha lá, ó, com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécimes conforme o quadro. Bom, aí ele colocou para você uma tabela, 5, né, espécies vegetais, periderme e esclerênquima. Lembra da periderme? Periderme é a união de quem com quem? Suber, filogênio e filoderma. Esclerênquima é tecido vegetal morto, lembra? A morte é sexy, suber, esclerênquima e xilema. Aí no tecido foi analisado floema com esclerênquima. Aí lá no final tem xilema, você tá vendo? Tem xilema? O xilema tem uma parte viva, conhecida como alburno, no caule, e uma parte de xilema não funcional morto, conhecido como cerne. Em nossas aulas eu até brincava, né, com vocês, que quando você vai comprar um armário, né, em uma dessas lojas de venda imóveis na cidade, para tua mãe, para dar de presente, dura 3, 4 dias, aí já começa a desmanchar, porque geralmente ele é feito da parte do xilema funcional, que é o alburno. Você quer um armário de resistência, que é uma madeira de grande durabilidade, uma madeira que tenha cerne, seja feita de cerne, xilema morto, xilema não funcional. Gente, eu já mato a questão é isso, eu quero uma madeira de grande resistência, como tem nos mangueiros da fazenda, as fazendas, aqueles postes que sustentam varandas, já viram? Que lá é feito de cerne, né? A parte central, o miolo do caule vegetal. A única alternativa de espécie vegetal, pode ver que ele colocou mais e menos, né? A única que tem maior, né, expressividade de estrutura, ele até coloca lá embaixo, ó, presente em grande quantidade, mais, menos ausente, mais presente em pequena quantidade, mais presente em média quantidade, e quando você tem 3 maisinhos, grande quantidade. Gente, a única que tem maior quantidade de cerne é a espécie 1, então ela tem maior durabilidade vegetal. Resposta certa e mais resistência. Letra A, espécie 1. Beleza, galera? Por enquanto, tranquilo. Questão 107. Essa questão, caraca, ecologia, né? De novo. Gente, magnificação trófica. Lembra disso? Ou biomagnificação, acúmulo de produtos tóxicos ao longo da cadeia alimentar. O que vai acontecendo quando o indivíduo vai se alimentando do outro? O produto tóxico ele vai se acumulando. Quem está na base tem menor produto tóxico acumulado, quem está no ápice tem maior produto tóxico acumulado. Então vai lá. O rompimento da barragem de rejeito de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequência para o organismo que habita o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 km de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, micro-organismos autótrofos, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em, gente, nesse caso, o último indivíduo da cadeia alimentar. Quem é o predador de topo aí? Fala para mim, nessa questão. É o golfinho. Então ele vai ter maior produto acumulado. Magnificação trófica. Resposta certa, letra B. Questão dada. Fácil demais. Vamos lá, estou na questão 112. Essa aqui é legal também, fácil pra caramba.
De ecologia também, olha lá, ó. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para potencial poluidor de resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização de resíduos como matéria-prima, né, na obtenção de combustíveis, é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo que os recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto gente, suíno. Ele acabou de falar que o aumento da população de suíno no Brasil é um método, né? É um grande potencial poluidor de resíduos dessa indústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os suínos são 200 vezes mais, né? Ele fala aqui, poluentes. Só que daí o que acontece? Você pode usar as fezes desse animal que estão ali em processo de fermentação, correto? E em decomposição também, e está sendo utilizado esse produto, né, como combustível, como energia energética, alternativa energética. Gente, ele está falando de quem? Ele está falando do biogás. Qual é o biogás mais interessante utilizado, que pode ser usado como combustível altamente inflamável? Você lembra? O metano, por exemplo, rico em metano, provavelmente. Rico em metano, né? Com certeza, não é provavelmente, com certeza. Então a resposta aí seria biogás. Resposta certa, letra B. Questão legal, hein? Questão legal. Questão 113, prova cinza. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionadas à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto, após ser ingerida com a água do criadouro, e quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas, né, ao oxigênio, que danifica de forma fatal o tecido do tubo digestório. A forma de combate relatada tem como atividade. Bom, vamos lá. Galera, a primeira coisa, né, você vê que interessante? Essa substância acumula-se no intestino, não é isso que ele falou? Bom, então eu não vou marcar ovo. O ovo ainda não tem um embriãozinho do intestino, tá? Comprometimento da metamorfose, não vai ter mudança de estado larval, não vai comprometer, impedimento de desenvolvimento da larva, nada disso. Gente, a fêmea vai adquirir essa água, correto? Como ele acabou de falar pra gente aqui, certo? E com a curcumina, e a curcumina vai, né, atuar no sistema digestório da fêmea adulta. Então você vai ter a morte do indivíduo adulto. Se o indivíduo adulto morre, seja ele macho, seja ele fêmea, né, automaticamente o ciclo reprodutivo fica comprometido. É uma forma de você combater a dengue. Beleza? Doença viral. Resposta certa, letra A. Questão legal. Beleza, então, vamos continuar. Fechado. Vamos falar sobre outro aqui. Entre 2014 e 2016, essa foi uma questão de interpretação. As regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia da febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola. Falamos disso aí no nosso plantão, nosso aulão Enem, não é isso? Febre hemorrágica, lembra? Ebola. Que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue. Lembra da dengue hemorrágica? Que, embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Bom, ebola mata, né? Taxa de letalidade aí é 90% e da dengue 1%. Segundo as informações do texto e aplicando o princípio de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Galera, é uma questão de interpretação. Detalhe interessante, se você tem um vírus, né, que tem alta taxa de mortalidade, para esse vírus não é interessante, porque o hospedeiro dele morre rápido, correto? Então, se eu tenho alta taxa de letalidade, esse vírus vai ter um ciclo reprodutivo, quase não sai, um ciclo reprodutivo de curta duração, na verdade, porque o hospedeiro morre. Agora, se você tem um indivíduo em que a taxa de letalidade é de 1%, ou seja, a mortalidade dos indivíduos é muito menor, então esse vírus pode se propagar para o grande número de hospedeiros, correto? Durante muito mais tempo. Então, evolutivamente, qual o vírus que mais se sobressai, né, por muito mais tempo? Aquele que provoca a morte do indivíduo, né, tem 90% de chance de matar o seu hospedeiro, ou aquele que tem uma porcentagem menor?
você tem uma porcentagem menor, o indivíduo vai viver por mais tempo, né? A população vive por mais tempo, então esse vírus pode se propagar por mais tempo. Só interpretando dessa forma eu já sei que não é ebola, correto? Então, eu já cancelaria a letra A, a letra C, a letra D, ou é a B ou é a E. B, dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. Vamos dar uma lida na lei? Não é não. Tem a ver com o período, né, de mortalidade. Dengue, cuja baixa letalidade, 1%, indica maior eficiência do vírus em parasitar seu hospedeiro. Lógico, se eu fosse um parasita, eu queria que meu hospedeiro ficasse vivo por mais tempo, correto? Para eu poder replicar o meu ciclo reprodutivo. Estabelecido ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Resposta certa, letra I. Beleza? Pessoal, teve uma questão muito legal também. Ela pode ser que muitos vão interpretar como física, tem a ver com física também, mas ela tem a ver com biologia. É uma questão que falou sobre a clorofila, tá lembrado? Falou sobre a clorofila, falou sobre o caroteno. Quem entendia de física, só de física aqui, com certeza já gabaritou a questão, não precisa analisar gráfico nem nada. Eu, particularmente, achei uma questão muito legal. Inclusive, esse gráfico nós trabalhamos na nossa apostila 3, né, do nosso curso de biologia, que falava sobre coloração, né, as cores que a planta absorve mais. Você lembra quais são as cores que ela absorve mais? Vermelho e azul. Reflete mais? Verde e amarelo. Então, se o verde e o amarelo são mais refletidas, a taxa de fotossíntese é maior. Se o vermelho e o azul são as cores de maior absorção, a taxa de fotossíntese é maior. Beleza? Então, vamos lá. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve ser o pigmento clorofila. Lógico, verde, porque reflete mais o verde. Isso é física, hein? Nas plantas de folhas caducas, lembra das folhas caducas, galera? Aquelas que caem geralmente no inverno, no outono. Vai lá, caducas. A produção de clorofila diminui o tom verde. Diminui. A produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece. Dá uma diminuída na coloração esverdeada das folhas. Isso é importante, hein? É bom grifar isso aí. De tons desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada em função da interação dos pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões de azul e do vermelho. São as 7 cores do arco-íris, você lembra? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e os vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pela folha que contém antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Gente, é uma questão de física. Clorofila ela é verde porque ela absorve, né, em grande quantidade, grande intensidade as outras radiações eletromagnéticas e reflete mais o verde. Não é assim que funciona? Antocianina não falou de vermelho, né, não falou de alaranjado, ele reflete mais o vermelho, absorve, portanto, menos o vermelho. Não precisa nem olhar nas imagens, você não precisava dar a própria resposta já acertava. Olha lá, ó. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Absorvem caroteno. Galera, ele não falou lá na questão que o caroteno ela tem a coloração amarelo alaranjado? Por que é amarelo alaranjado? Porque são as cores refletidas, amarelo e alaranjado. Onde tem amarelo e laranja eu já corto. Já corto o amarelo da letra D, já corto o laranja da letra E, já corto o amarelo da letra C. Concorda comigo ou não? Já corto. E outra, ele não falou na questão, né, que quando chega, ele fala lá em cima, ó, na terceira linha, ó, na segunda linha, lá no finalzinho, ó, nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui o tom verde e o tom verde desvanece. Então significa que a tonalidade de coloração verde, ela vai o quê? Diminuindo. Concorda comigo? Ela vai desaparecendo no ambiente. Então já não marcaria a letra B pelo fato de aparecer a palavra verde, né, o tom verde. Sobrou quem pra gente, galera? Letra A, violeta e azul. Então, o violeta e o azul são as cores de maior absorção, nesse caso da questão. Ó, questão legal, beleza? Letra A. Bom, o plantio por estaquia, vimos isso em reprodução vegetal. Estaquia, quando você pega a mandioca, por exemplo, né?
e vai cortando ela em fragmentos, por exemplo, você vai cortando em pequeno pedaço, você pega o caule da mandioca, por exemplo, e vai cortando em vários pedaços, né? E esses pedacinhos têm gemas laterais. Lembra disso? Quando você pega um caulezinho da mandioca, desde que tenha gema lateral, planto todos aqueles caules fragmentados, todos com gemas lateral, e faço vários plantios, nós teremos todas as mandiocas geneticamente iguais, reprodução assexuada. Então vai lá. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas, no qual parte de uma espécime, né, são introduzidas no solo para produzir nova geração. Só não pode esquecer que estaquia é assexuada. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia. Olha lá. Propagação da planta é positiva em relação da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. Beleza, então. A utilização, olha lá, galera, de auxina no método de estaquia das roseiras contribui para quê? Galera, vamos tomar cuidado aqui, ó. O que ele está falando? Ele está falando de auxina, o hormônio do Naldo, lembra? Auxina, tá lembrado das nossas aulas? Auxina é o hormônio do crescimento. Só que nós temos que tomar cuidado com o detalhe. A auxina, em grande quantidade, ela é produzida na gema apical, certo? Então, com a presença da gema apical, você tem a auxina. A auxina inibe as gemas laterais. Qual é a finalidade de se aplicar a auxina, né? Auxina num fragmento vegetal? Qual que seria esse objetivo? Que é o que ele perguntou. A utilização de auxina no método de estaquia das roseiras contribui para quê? Floração da planta? Não, você quer que a planta se perpetue, né, que ela comece a formar ramificações e se implante no substrato em que ela se encontra. Produção de gemas laterais? Também não. A auxina inibe a ação das gemas laterais. Formação de folhas maiores, lembra-se que ainda você não tem a folha sendo formada. Formação de raízes adventícias, que são raízes aéreas, correto? São raízes que se formam em direção ao solo. Então a primeira coisa que tem que acontecer para que esse vegetal possa se desenvolver, mesmo que a reprodução seja assexuada, o que tem que acontecer? Vamos lembrar, ele vai ter que formar as raízes, o hormônio do crescimento vegetal, a auxina, estimula o crescimento do caule em altas concentrações e o crescimento da raiz em baixas concentrações. Então, aplicando a auxina nesse pequeno fragmento de roseira, o objetivo é formar raízes aéreas adventícias para que ela possa absorver os nutrientes e assim a roseira se desenvolver. Então, a resposta é a letra D de dado. Beleza? Gente, uma questão de genética, né? Essa questão muito tranquila também, ó. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Já é uma questão de genética. Se os pais são pessoas normais, porém portadores, e a criança pode nascer com a doença, né, com a lipase lisossômica, significa que os pais são heterozigotos. O pai é azão-azinho, a mãe é azão-azinho. Aí você vai cruzar, né? Azão-azinho com azão-azinho, você vai ter, né, 4 possibilidades. Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Correto? Se o pai e a mãe são portadores dominantes, a criança só pode ser recessiva, azinho-azinho, que vai dar 1 em 4. Aí vem a pergunta. Essa é uma doença hereditária de caráter recessivo, letra A. Beleza? Vamos lá. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Caramba, vimos agora a nossa apostila 4, reflexo patelar, lembra? É dado uma pancadinha no tendão no joelho, que é a via receptora. A informação nervosa, ela segue, né? Via neurônio sensorial, vai até a medula espinhal, onde tem um neurônio associativo, e a resposta é devolvida pelo neurônio motor por músculo flexor da perna. Lembrou? E aí o que acontece com a perna da pessoa? Ela levanta. Esse é o reflexo patelar. Beleza, então, vamos lá. Esse exame consiste na estimulação da patela, né? Um pequeno osso, antigamente era rótula, o nome dele, localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa, né, ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna, em que o estímulo foi aplicado. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Lembra que eu te falei? Tendão, neurônio sensorial, medula, onde fica o neurônio associativo, neurônio motor, músculo flexor da perna. Nervoso, quem nós temos aqui como o centro de comando? Medula espinhal, resposta certa, letra
B. Beleza, gente? Vamos lá. Penúltimo aqui. Uma escola iniciou o processo educativo para implantação de coleta seletiva e destino de materiais recicláveis para atingir seus objetivos. A instituição planejou 1. Sensibilizar a comunidade escolar desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. 2. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Então, os funcionários vão ter que ajudar aí nesse processo de coleta seletiva. Saber onde coloca a latinha, lembra o metal, o vidro, a substância orgânica, o papel. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para condicionamento dos resíduos. Legal, galera. O que é a questão ali, o comando dela que ela fala, implantação de coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Vai lá. Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. Não se esqueça que ele quer implantar na instituição. Começar a sementinha ali de reciclagem na instituição, não é isso? Beleza? Bom, é lógico que você sensibilizar bairros vizinhos sobre a coleta seletiva, não tenha dúvida alguma, né? Isso vai ajudar muito, né, na coleta seletiva. Mas olha a pergunta, para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Gente, vamos pensar? Tá tudo certinho. Vamos dividir certinho ali o que deve ser coletado, vamos conscientizar os alunos, como ele fala aqui sobre conscientização, né? Sensibilizar a comunidade, capacitar as pessoas que trabalham no lugar, ajudar, né, a separar. Agora, o que está faltando? Pensa comigo. Está faltando a destinação de tudo isso. Para onde que vai tudo isso? Nós só vamos acondicionar? Então está faltando uma destinação, né, para essa coleta seletiva, né, para que possa ter uma possível reciclagem. Vamos ver se tem uma que fala sobre a destinação. B. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Pronto, faltou a destinação. Resposta certa, letra B. Questão legal, gente. Fácil, fácil, fácil. Legal mesmo. Beleza? Bom, vamos lá então. E aí, a saideira. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade, cruzamento entre parentes, né, é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Bom, então ele está falando do búfalo. O búfalo é um animal rústico, né? São criados nas fazendas, mas sem nenhum isolamento reprodutivo. Ah, vamos comprar o gado aqui, o búfalo aqui, vamos colocar tudo aqui. Gente, aí você vai ter cruzamento do pai com a mãe, do pai com a filha, do filho com a mãe. Nós estamos falando de búfalos, né? Isso acontece muito, esses cruzamentos parentais e de seus genitores numa população, né? No caso de animais, como é o caso do búfalo. Agora, existe o que nós chamamos de genes deletérios. Então, se um búfalo tem um gene deletério, um gene que provoca uma determinada doença, certo? Vamos pensar dessa forma. E esse búfalo macho é cruzado com a irmã dele, por exemplo, que também provavelmente, talvez, tenha esse genes deletério da família desse búfalo. Então a probabilidade desses genes deletérios se combinarem são grandes, onde nós vamos ter aí problemas, né, de deficiências, como ele falou, de albinismo. Até deu algumas situações pra gente aqui, né? Albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Por isso que casamento entre parentes não é adequado, né? Que a proximidade, a consanguinidade pode sim gerar problemas. Aí vem a pergunta: qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Bom, galera, o que eu teria que fazer? Eu teria que separar os parentes, talvez colocar em ambientes separados, todos esses parentes, e quando eu pegar e colocá-los em ambientes separados, provavelmente a gente está tentando evitar que ocorra o cruzamento consanguíneo. Então, nesse caso, o que você teria que fazer? Teria que saber, poxa, esse aqui tem genes muito parecidos com aqueles ali, são parentes, vamos separar os parentes. Então vai lá, transgenia, você não marcaria isso, você não está inserindo um gene, né? Você não tem que manipular o material genético. Terapia gênica, tratamento de substituição de um gene normal por um anormal. Você não vai fazer isso num rebanho de búfalo na tua fazenda, né? Vacina de DNA, nada a ver. Clonagem terapêutica, nada a ver, de formar órgãos, né, a partir da clonagem. Mapeamento genético, essa é a nossa resposta, letra E. O mapeamento genético, você vai determinar quem são parentes, dessa forma você consegue, tem que ter maior proximidade do material genético, separá-los para que não tenha problemas, né, do cruzamento através da consanguinidade. Beleza?
Gente, é isso aí. Outras questões que são questões que focaram aí interdisciplinaridade. Na minha opinião, foi uma prova esperada. Não vi nada assim extremamente anormal, né? Talvez você pudesse ter ficado enrolado um pouco naquela questão que eu nem mencionei, né? Mas não falei que ela foi tão difícil, que não achei tão difícil. Foi a questão que falava lá sobre o código genético, né? De deleção, substituição. A questão que eu achei mais difícil, que talvez você poderia ficar um pouco enrolado, a do coração do feto, né, do forame oval. E a questão de endosperma, material triploide, mas quem estudou com certeza tinha gabaritado. Gente, é isso aí. Obrigado aí pela paciência. Qualquer coisa me chama no WhatsApp aí, que eu possa atender você com tranquilidade. Valeu? Obrigado, galera. Segue aí que tem mais prova pela frente. Valeu? Abraço!